Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar das feiras FCE Pharma e FCE Cosmetic. Eu sou Nádia Bento, eu sou Head das feiras de Life Science da Nuremberg Messe do Brasil e vou acompanhá-los na tarde de hoje. Como não sei se tem alguém na audiência que é deficiente visual, eu sou Nádia, eu tenho a pele clara, cabelos lisos, cores castanhos, estou usando um óculos e uma blusa preta com estampas florais. Todos novamente muito bem-vindos e gostaria de dar alguns recados antes de apresentar o tema de hoje, quem são esses feras que estão aqui conosco no debate. Existem dois botões na tela de vocês, o Q&A, no qual a gente pede para que vocês coloquem todas as suas perguntas, dúvidas, direcione lá, assim você facilita para o moderador. E o chat, que é um lugar aberto para vocês trazerem os seus comentários, sugestões. É uma delícia poder acompanhar a interação de vocês ao longo desse evento. Então, fiquem à vontade para usá-lo. Todo esse conteúdo faz parte de uma rota de conteúdo das FCS, que termina com o FCS Sessions nos dias 5 a 9 de outubro. Uma semana cheia de conteúdos, informações, matchmaking, interação e negócios com o mercado. Então, não deixe de acompanhar essa evolução nos sites e nas mídias sociais das FCS. Estão todos convidados. E não deixe, claro, de seguir as nossas mídias sociais, que tem muito conteúdo e muita informação por lá. Esse webinar está sendo gravado. Em alguns dias ele também estará disponível nos nossos sites. Então, também o link na bio das mídias sociais e no nosso site vocês vão encontrar esse e muitos outros conteúdos na íntegra. Bom, e vamos para o tema de hoje, né? Um tema apaixonante. Vamos falar de sustentabilidade e economia circular. A ideia desse conteúdo de hoje é a gente sair do clichê, da gente compreender realmente esse conceito, compreender impactos e oportunidades para a sua marca e para o seu negócio. Então, é claro que a gente trouxe aqui um time de feras apaixonados pelo planeta e eu vou começar a apresentar a cada um de vocês quem vai nos acompanhar na tarde de hoje. Então, eu começo pela Fernanda Feder Costa Curta. A Fernanda ela é consultora de sustentabilidade em produtos no Grupo Boticário. Bióloga, especialista em estratégia e sustentabilidade empresarial, está há 16 anos no grupo e tem um papel de influenciar o desenvolvimento de produtos mais sustentáveis em diversas unidades de negócios da empresa. Fernanda, que prazer ter você aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada, Nádia. Então, vou aproveitar, né, o embalo da Nádia e também vou me descrever. Então, eu sou branca, tenho cabelos castanhos claros, estou usando uma blusa vermelha de cor quente e no meu fundo tem um quebra-cabeças de 5.000 peças que foi feito há muito tempo com meu marido. Bem colorido, do Romero Brito, que não está muito em alta, mas o quebra-cabeça tá. E queria agradecer muito o convite da FCE e do André, nosso parceiro do Grupo Boticário, e a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Obrigada. Prazer é todo nosso. Então, complementando aqui o debate, eu gostaria de convidar agora a Maria Del Pilar Munhoz, que é vice-presidente de sustentabilidade e novos negócios da Eurofarma. São aí 27 anos de história dentro da Eurofarma. Começou, né, na parte de marketing e vendas e hoje ela, dentro das suas responsabilidades, englobam as atividades socioambientais, comunicação e eventos, planejamento estratégico e M&A do grupo, é claro que contribuindo fortemente para a Eurofarma, que hoje é a única farmacêutica tetracampeã pelo Guia Exame de Sustentabilidade, sem falar que é também uma das melhores empresas para se trabalhar. E prazer ter você aqui, Maria, conosco. Seja muito bem-vinda. Nádia, o prazer é todo meu. Quero agradecer o convite, a oportunidade de dividir um pouquinho do que a gente faz com vocês, de aprender também com essas colegas, com a Beatriz, com a Fernanda, ouvir o Navarro, que é um parceiro de bastante tempo. Vou pegar carona também com vocês, vou me descrever aqui. Sou uma mulher de 49 anos, pele clara, sou morena um pouquinho mais escura do que a Fernanda, com certeza. Estou no ambiente corporativo, estou com meu cabelo preso, liso, com um fundo branco, uma blusa preta. Estou contrastando bastante aqui no vídeo,
mas eu espero contribuir aí, engrandecer o evento. Não tenha dúvidas, muito bem-vindo, obrigada pela tua participação. Fechando aqui o time de mulheres da tarde de hoje, eu convido a Beatriz Luz, que é fundadora da Exchange for Change. A Beatriz é especialista em estratégia de negócios e inovação, fundadora da Exchange for Change em 2015, certo, Beatriz? Então, que veio com a missão de impulsionar a transição aqui no Brasil para a economia circular. Beatriz tem um currículo incrível, já organizou livros, fez curadoria de documentários, tem uma bagagem gigantesca para contribuir com a gente na tarde de hoje. Muito bem-vinda. É um grande prazer estar aqui com todas vocês, esse grupo incrível, para debater um tema que está tão em evidência, né? Nova economia, sustentabilidade, e seguindo então o nosso padrão para atrair a todos os tipos de público, né? Eu estou num quarto onde tem quadros atrás de mim, são 3 pinturas do pintor Eliseu Visconti, que é meu bisavô. Tenho uma mesa de escritório e eu sou branca, tenho cabelo claro, estou com brincos de argola e estou aqui muito feliz de estar aqui com todas vocês. E o prazer é todo nosso. Muito bem-vinda. E para compor o time do debate de hoje, eu queria convidar o André Navarro, que é diretor da RCR Ambiental, administrador de empresas, especialista em gestão de qualidade ambiental e sustentabilidade, reconhecido pelo Stella Matrix Institute e muitos outros títulos que ele tem e muitas passagens, como pela própria Eastern Michigan Institute. E está há mais de 10 anos se dedicando na área de sustentabilidade na RCR Ambiental e, é claro, como nós um apaixonado pelo planeta. André, seja muito bem-vindo. Muito obrigada a você, toda a RCR Ambiental, por aceitar o convite de participar na tarde de hoje e por, inclusive, aceitar por moderar o debate de hoje. Então, a palavra é toda sua e que todos nós tenhamos um bom evento. Bom, Nádia, muito obrigado. Obrigado pela brilhante organização aí da FCE e o seu apoio. Vou, então, me descrever. Eu sou moreno, então, atrás de mim tem um quadro bem colorido, mas, por curiosidade, eu sou daltônico, então eu não vejo as cores que estão aí atrás. Eu vejo algumas tonalidades, mas serve para eu treinar e praticar por aproximação o entendimento das cores. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Podemos começar, Nádia? Maravilha. Então, eu quero dizer, antes de mais nada, que eu já fiz palestra em diferentes lugares, já fiz palestra para 15 pessoas numa sala de aula, até 300 pessoas no auditório da Unicamp, por exemplo. Mas é impossível não estar com um friozinho na barriga aqui e um nervoso com essas feras que estão aqui do lado. O currículo, quando você começa a ver o currículo dessas 3, a gente fica até preocupado, né? Como é que eu vou moderar 3 feras assim? Mas vou fazer o meu melhor. Ontem, inclusive, eu conversava com a minha esposa sobre isso e ela disse assim, fica tranquilo, só joga a bola no campo das mulheres e deixa elas darem o show. Vou tentar fazer isso, vou tentar só jogar a bola no campo de vocês. Só que a minha filha de 11 anos, a Mariana, que com certeza deve estar vendo a gente aqui pelo computador da Renata, ela falou assim, mãe, acho impossível o pai não falar nada, o pai fala demais. Mas eu vou tentar, vocês me cortam aí, Nádia, você vai me cortando. Então, para começar, eu sou um cara muito agradecido e eu preciso fazer alguns agradecimentos iniciais. Ao longo do nosso debate, eu vou fazendo outros agradecimentos. Então, para começar, já falei da FCE, da Nádia, preciso agradecer todo o nosso time da RCR Ambiental, aos nossos sócios, ao nosso CEO, Eduardo Gomes, é o nosso CEO e é um brother, é um parceiro de muitos anos de trabalho junto, aos nossos familiares que ajudam a todos nós a produzir e a estar focado no nosso trabalho, fazendo o melhor para o planeta e para as pessoas. Eu vou agradecer também aos nossos
amigos que estão assistindo, parceiros de negócios e principalmente para os nossos clientes. No caso da RCR Ambiental, os nossos clientes são 80% das maiores indústrias farmacêuticas cooperações no Brasil e as maiores empresas de cosméticos. Então, tem tudo a ver, FCE Pharma e Cosmetic, com o nosso market share, o nosso segmento mercadológico aí, com as farmacêuticas e com as empresas de cosméticos. Então, agradeço aqui todos os nossos clientes por estarem aqui. Finalmente, e especialmente, eu também tenho que agradecer, mais que tudo, e a oportunidade de estar dividindo, então, esse palco virtual com essas pessoas brilhantes que são a Pili, a Fernanda e a Bia, que eu admiro demais. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que a gente vai ter um evento fantástico. O que esse quarteto tem em comum, né? Talvez muitas coisas que a gente não sabe ainda. Mas uma coisa ou duas eu tenho certeza. Nós somos apaixonados por pessoas e apaixonados pelo planeta. Isso eu não tenho dúvida que nós temos em comum. Então, nesse contexto, eu já provoco aqui uma primeira reflexão para vocês, meu time aqui de palestrantes, com relação ao massivo interesse da galera, né? Nós tivemos, a última informação que eu tive aqui, a gente estava caminhando para os 700 inscrições para esse webinar. Já estava indo para 700 inscrições. Então, é um engajamento extraordinário. Fiquei sabendo aqui de cocheira aqui também, que nós batemos recorde de inscrição aí das FCEs. Então, isso é sensacional. Será que o engajamento, por causa do tema ambiental, é claro que a participação ilustre de vocês ajuda muito, mas eu acho que o tema cada vez mais tem despertado interesse da população em forma geral. Eu acho que isso é muito bom. Então, nesse contexto, eu queria lembrar que nós, em 10, 15 anos, eu acredito que nós melhoramos esses aspectos de engajamento, de políticas ambientais, de participação das empresas. Hoje as empresas têm metas muito claras para serem cumpridas e aí a cadeia produtiva inteira tem que seguir, os fornecedores têm que ir seguindo esses conceitos dos líderes aí de mercado. Eu acho que em 10, 15 anos, pelo meu próprio testemunho, nós avançamos muito. Nós fizemos 100 anos em 10, 15 do ponto de vista ambiental, legislação, política nacional de resíduos sólidos, enfim, uma série de coisas que eu sou um otimista e acho que a nossa crescente com relação a isso foi fantástica. Mas, por outro lado, me chama a atenção que, apesar de todo esse engajamento, nós tivemos agora, recentemente, em agosto, nós chegamos no limite do que a Terra é capaz de nos fornecer. Ou seja, nós já consumimos tudo aquilo que a Terra poderia nos fornecer de maneira sustentável. Agosto. O ano passado, esse número, ele foi em julho. Então, a gente pode imaginar assim, poxa, se o ano passado nós consumimos em julho tudo que a Terra podia nos fornecer, e esse ano a gente está em agosto, então nós melhoramos. Nós avançamos um ano mais, né? Um mês mais nesse cheque especial, né? Só que a gente não pode esquecer que nós estamos num ano super atípico, onde o mundo praticamente parou por causa dessa terrível pandemia. Então, agosto ainda é muito crítico e nós não melhoramos nada, contando que as produções foram paralisadas, muito provavelmente nós pioramos muito esse indicador, né? E isso também, quando eu olho há 10, 20, 30 anos atrás, esse número ele se equilibrava de janeiro a dezembro, ou seja, a gente conseguia ir até dezembro consumindo o que a Terra fornecia, 20, 30 anos atrás. Quantos anos existe de planeta Terra, de civilização, de industrialização, seja lá que período histórico a gente queira falar. 20, 30 anos, nós saímos de dezembro, estamos aqui em julho, agosto, julho, junho. Então, essa crescente, ela é inversamente proporcional com o engajamento que eu vejo das pessoas do ponto de vista ambiental. Nessa temática e nessa contextualização, eu queria convidar vocês três, quem quiser falar primeiro pode falar, o ponto de vista
de vocês com relação a tudo isso. Eu vou fechar meu microfone. Quem quiser abrir e comentar, fica à vontade. Acho que como eu comecei me apresentando, então vou começar. Obrigada, André, pela provocação. Eu vou fazer um pouco mais de provocação antes de passar a palavra para a Bia e para a Maria. E vou, se me permitirem, mostrar um rápido material que eu preparei. É um material só para a gente contextualizar um pouco de tudo que o André falou, né? Da onde a gente está vindo e para a gente ver onde a gente vai chegar. Então, eu prometo que é rápido e eu vou abrir ele rapidinho. Vamos lá. É só para trazer um contexto, né? Quando a gente fala em economia circular, sustentabilidade, nova economia, a gente sai de algo muito antigo, que era filantropia, que já foi desenvolvimento sustentável do relatório Brundtland, que já foi responsabilidade social corporativa, que passou a ser sustentabilidade a partir dos anos aí de 2010, que no Grupo Boticário a gente começou a chamar em 2012 de estratégia de gestão de ciclo de vida de produtos, que nada mais é do que transformar uma cadeia linear numa cadeia circular. E aí a gente chega num conceito que acho que é um dos mais difundidos hoje no mundo de economia circular, que é o conceito da Fundação Ellen MacArthur. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de ter contato com esse conceito, mas para mim é um dos mais completos. Por quê? Porque ele fala em 3 grandes âmbitos. Então ele fala em regenerar sistemas naturais, eliminar poluição, ele fala em manter os materiais em uso. E quando a gente olha para esse sistema, ele traduz o que é efetivamente economia circular, né? Que a gente sair de algo linear, como eu mostrei ali, né, no slide anterior, para ir efetivamente para algo circular. Mas aí a minha provocação vai além da economia circular, né? Para onde que o nosso mundo está caminhando? Então, a presidente da Nasdaq, num webinar, numa live que eu escutei em julho, ela falou que ela já está enxergando um novo capitalismo. Então, o que é, né, a presidente da Nasdaq, da, né, maior bolsa de valores, né, a parte mais capitalista possível do mundo, dizendo que a gente precisa de um novo capitalismo que considere questões sociais e ambientais. Em Davos teve toda já a discussão do capitalismo do stakeholder ao invés do capitalismo do shareholder, né? Então, como que a gente traz esse olhar de não focar só no acionista, mas também focar em todos os atores da cadeia? O Sebrae traz o termo bioeconomia, né, como uma inovação e sustentabilidade para cadeias produtivas. O Carlos Nobre, que é um dos maiores cientistas do Brasil e do mundo, numa outra live do Estadão chamada Retomada Verde, falou da importância da bioeconomia para o planeta. Então, esse material era só para fazer uma provocação em termos de conceitos, de que o que a gente está vivendo vai muito além de um termo, né? Sustentabilidade, economia circular, nova economia, capitalismo do stakeholder, bioeconomia, vai para o que a gente precisa efetivamente como indústria, como pessoa, como CPF, como CNPJ, fazer para garantir a sobrevivência do nosso planeta e, mais do que tudo, a sobrevivência da nossa espécie humana, né? Porque as outras espécies, eu sou bióloga, eu tenho certeza que as outras espécies vão sobreviver sem a gente, o planeta sobrevive sem a gente, mas a gente não sobrevive sem o planeta. Então, só para trazer uma parte mais conceitual aí de termos, para mostrar que realmente a gente está indo muito além do que é a economia circular, né? A gente está indo para um capitalismo novo, para um mundo novo. Legal, muito obrigado, Fernanda, por sua contribuição. Bia, Pili, querem complementar alguma coisa? Gostei muito dessa contextualização e trazer um pouco de números, André, em cima do que você comentou em relação ao uso demasiado dos recursos que a gente está usando com uma capacidade maior do que a Terra tem de se regenerar. Teve um estudo em 2013, se eu não me engano, da Accenture, que fala como que a gente tem um marco no ano 2000 em relação justamente a esse elemento que você colocou, que até o ano 2000, para cada 1% de crescimento do PIB, o valor dos commodities caía em 5%. Então, devido a uma automatização, uma evolução tecnológica, né, esse valor caía
em 0,5%. Desculpa, eu fui pegar aqui o livro para pegar a referência. E no ano 2000, houve uma inversão, justamente por conta da escassez, e para cada 1% de crescimento do PIB, o índice de preços de commodities começa a subir 1,9%. Então, isso é a base da discussão dessa nova economia. Então, como crescer desconectado dos recursos naturais? Porque isso está trazendo volatilidade às matérias-primas, risco nos suprimentos. Então, governos e empresas começam a discutir essa nova forma de crescimento, muito bem pontuada, como a Fernanda colocou. E aí, só para destacar, então, também, 2 slidezinhos, eu costumo dizer que a economia circular vai além, exatamente como a Fernanda falou. A gente está discutindo um novo equilíbrio econômico. E nesse equilíbrio econômico, a gente tem que pensar novas tecnologias, novas matérias-primas e como gerar essa escala diante de todos esses atores. E o ponto mais importante, então, é o olhar de parcerias. Então, a gente costuma dizer que a gente precisa ampliar o nosso olhar, né? Em cima do iceberg, a gente está vendo aquela discussão de fluxo de materiais, design de produto, todos os elementos relacionados à reciclagem, logística reversa, mas realmente o que a gente precisa nesse momento é se unir todos os elos da cadeia para discutir novas formas de transação, novas relações comerciais, como oferecer performance ao invés de simplesmente um produto. Então, eu acho que é esse que é muito o nivelamento conceitual que eu sempre trago nas nossas discussões, né? Por isso que a gente precisa se unir para criar essa nova economia onde vai gerar valor de forma equilibrada para todos os elos da cadeia. Então, isso eu acho que é uma base bem interessante aí para provocar aí uma discussão. Maravilha. Muito obrigado por sua contribuição, Bia. Então, eu vou tentar aqui já ir mais direto ao ponto, né? E vamos sair mais do clichê. E, nesse sentido, o nosso público deseja entender aqui como grandes marcas e instituições fazem sustentabilidade na prática. Então, eu queria convidar a Pili para entrar em campo e contar um pouco para nós quais são as principais estratégias do Grupo Eurofarma para obter equilíbrio e sucesso em relação ao chamado tripé da sustentabilidade. Pili, se puder falar um pouco para nós sobre isso, eu te agradeço. Ok, obrigada. Primeiro, eu acho que essa questão da sustentabilidade, essa jornada evolutiva, essas provocações que foram feitas, elas trazem para a gente diariamente novos desafios, e eu acho que esses novos desafios é que nos impulsionam a encontrar novas alternativas e a fazer com que toda essa capacidade inventiva, criativa que o ser humano tem seja colocada em prática de uma forma muito positiva. Então, eu sou bastante otimista com relação à maneira como nós vamos enfrentar essas adversidades e o que a gente já vem produzindo e que a gente pode fazer muito além do que a gente tem hoje. Eu acho que, assim, olhando para dentro da nossa empresa, eu acho que a sustentabilidade já faz muito tempo que ela deixou de ser uma opção, né? Acho que qualquer empresa minimamente responsável e que queira, tenha a ambição de se perpetuar, sabe que ela vai ter que ter um olhar um pouquinho de médio e longo prazo e de, às vezes, comprometer o presente, sacrificar um pouquinho dos seus resultados de curto prazo para pensar um pouquinho mais adiante. Então, acho que a sustentabilidade, acima de tudo, tem que estar muito inserida nos valores e no DNA das organizações. Aqui na Eurofarma, falando um pouquinho de forma bastante prática, a gente instituiu essa área em 2008, criando, então, uma diretoria de sustentabilidade e tentando, já naquela época, que era bastante inovador o formato, a gente trouxe não só as áreas sociais e ambientais, mas também áreas de negócios relacionados à parte econômica mesmo do negócio, até para manter essa conexão das áreas sociais e ambientais
com a atividade econômica da própria companhia. Então, acho que nisso a gente foi muito assertivo, por isso que está dentro do nosso guarda-chuva toda a parte de planejamento estratégico e de M&A. A gente mantém todas as nossas iniciativas alinhadas com o negócio, com indicadores e métricas muito definidas. A gente sempre fez com que a área de sustentabilidade caminhasse ao lado da parte de governança e da parte econômica, do pilar realmente de resultado que impulsiona e faz crescer a organização. Também definimos mais recentemente 2 temas como sendo transversais, inovação e sustentabilidade, para permear toda a companhia. Então, esse desdobramento faz com que todo mundo tenha um olhar e que todo mundo ganhe com essa participação efetiva no negócio, trazendo não só resultado, mas resultado a partir de uma inovação sustentável. Então, para a gente, como fazer mais e melhor, como consumir menos recurso, como trazer para dentro das nossas atividades menor impacto, como gerar impacto positivo quando isso é possível, já que nós somos uma empresa que está num setor que é pouco poluente, vamos dizer assim, mas a gente tem os resíduos. Então, essas são perguntas que a gente se faz diariamente. E eu acho que isso só é possível quando você encontra um ambiente e que respira realmente a sustentabilidade, a inovação e o equilíbrio desse tripé, acreditando que o futuro só será possível e só será positivo se a gente trilhar esse caminho. Maravilha, Pília, concordo plenamente. Eu acho que a ideia é mais ou menos alinhada. Uma organização tem um foco um pouquinho para cá, outra um pouco para lá, mas ver quanto alinhamento de ideais, né, nós temos aqui. A Fernanda, eu acho que poderia também comentar um pouquinho da visão de sustentabilidade aí do Grupo Boticário, principalmente na sua gestão aí na área de produtos, porque a gente pode consolidar nesse momento as visões aí desses 2 grandes grupos que estão aqui representados por Pili e por Fernanda. Pode ser, Fernanda? Pode, claro. Bom, a gente fala que sustentabilidade está no DNA do Grupo Boticário, porque o fundador, né, o Dr. Miguel Kriegsner, em 1990, quando não se discutia ainda meio ambiente, não se discutia, né, nesses termos todos ainda não estavam fortes, ele criou a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, né, uma instituição sem fins lucrativos, então voltada para efetivamente gerar esse bem e todo esse impacto, um pouco do que a Maria falou também, né, de como que a gente traz impacto positivo como empresa. A estratégia de sustentabilidade corporativa do Grupo Boticário começou a ser desenhada em 2012, foi quando efetivamente a sustentabilidade começou a permear o negócio, né, e a gente trouxe, como a Maria falou, né, as áreas de negócios, a gente trouxe os marketings para perto, a gente deixou de atuar com um olhar de responsabilidade social corporativa, um pouco naquele histórico que eu tinha falado, e passou a atuar efetivamente com esse olhar de sustentabilidade que é muito mais amplo e que tenta conjugar, né, toda essa questão de... Acho que a Maria falou perfeitamente, né, como é que a gente traz a gente garante lucro, a gente garante emprego, a gente garante o desenvolvimento da empresa, o desenvolvimento da comunidade com o menor impacto possível, com uma pegada positiva. Então, isso também está muito incorporado na estratégia da empresa há muito tempo. E aí a gente tem uma atuação muito forte em produto também, que é onde eu fico, em P&D, né, pesquisa e desenvolvimento. Essa estratégia está totalmente vinculada com inovação, então com um olhar de futuro, de longo prazo, para que a gente possa efetivamente trazer produtos inovadores e sustentáveis para o mercado cosmético, para o mercado nacional, com a capilaridade que o Grupo Boticário tem, com a força das suas marcas, e que a gente possa ajudar o consumidor a fazer sua parte também, né? Porque o consumidor também quer fazer a diferença, e quando ele reconhece na empresa um produto que traz impacto positivo, ele percebe que ele também está contribuindo e também está fazendo sua parte. Pois é, Fernando, você falou um tema importante, né? O consumidor final, ele
quer e precisa participar. Eu canso de ver aí programas, por exemplo, de logística reversa pós-consumo, com PEVs super bem elaborados, mas se o consumidor não está, por exemplo, conscientizado e não levar o reciclável dele para esse PEV, não adianta ter o sistema mais moderno. Nós, por exemplo, na SR Ambiental, nós temos um desenho de logística reversa todo automatizado, mas se o consumidor não levar lá, fica tudo parado e é uma engrenagem que não funciona. Esse é só um exemplo. O consumidor, nós, como consumidores, nós somos muito responsáveis desde quando pensamos no que vamos comprar, se precisamos realmente comprar, se não podemos reusar. Então, o consumidor é uma peça muito importante nisso tudo. Eu fico muito feliz, como consumidor, de ter empresas como a Eurofarma, como Boticário, que são empresas que nos dão orgulho de poder usufruir de produtos que a gente sabe que são pensados com muito carinho e sempre orientados com viés sustentável. Muito obrigado. Vou comentar aqui, há exatos 30 dias atrás, eu fornecia minha última entrevista ao colega jornalista Charles Eliseu. Falei última e está errado. Não se fala última, né? Porque eu vou dar outras entrevistas. Mas foi a última antes da próxima entrevista. E deve estar nos assistindo, inclusive, o Charles Eliseu. Um abraço para você. E naquela entrevista eu comentava com ele de um amigo, um funcionário, um amigo daqueles caras, sabe, que você palpa toda a obra, você pode confiar, aquele tipo de funcionário que você fala missão dada, missão cumprida, e um líder exemplar. Então, há 30 dias ele estava entubado, lutando para sobreviver, por conta dessa terrível pandemia que é a Covid-19, que infelizmente ainda muitas pessoas minimizam, mas é algo realmente muito sério que não pode ser minimizado. Mas, graças a Deus, hoje o Genaro está nos assistindo aqui, me mandou já 2, 3 mensagens, olha, estou te assistindo, tal. Ainda não voltou para o escritório, não voltou a trabalhar, mas eu preciso aqui fazer o meu registro de felicidade e gratidão a Deus pelo Genaro estar recuperado. E nesse contexto da pandemia, que eu faço o link para jogar uma outra pergunta para vocês, talvez a Bia possa falar para nós, começar pelo menos a falar para nós agora, sobre essa temática nossa de economia circular, de sustentabilidade no pós-pandemia. Ou seja, o que isso tem de relação e o que você visualiza aí daqui para frente, de médio e longo prazo, o que muda com relação a essa questão, né? Eu sei que toda dificuldade, toda crise gera oportunidades, a gente aprende isso. Na última grande crise hídrica, nós aprendemos a mudar vários hábitos, a tomar banho mais rápido, a apagar a luz, a fazer uma série de coisas que talvez a gente não fizesse muito bem. E hoje, esses hábitos, a maioria deles ficaram. Então, eu sou otimista em relação a que nós vamos aprender muita coisa, já estamos aprendendo, e nós vamos ter um modus operandi diferente do ponto de vista sustentável e ambiental. Então, Bia, se você quiser começar a comentar um pouquinho sobre isso, e aí depois, Pili e Fernanda, fiquem à vontade para complementar, eu vou fechar meu microfone e fazer o que minha esposa e minha filha falaram, botar a bola para vocês de novo. Esse é um ponto extremamente importante. Eu acho que a pandemia deixou muitas coisas às claras, né? As nossas fraquezas em todos os sentidos ficaram muito em evidência, né? As fraquezas do sistema de saúde, né? As fraquezas de como lidar com as nossas lideranças e, inclusive, o nosso sistema imunológico, né? Então, aquelas fraquezas ficaram muito em evidência, mas, por outro lado, nos mostrou também que a gente consegue trabalhar em colaboração se a gente tiver um olhar comum, um objetivo comum de querer resolver um problema. A gente está vendo aí casos incríveis de empresas se mobilizando, mudando o seu negócio para fazer álcool gel, para fazer
máscara e tudo mais. Então, isso é muito o que eu falo, a demonstração de que a gente precisa realmente repensar esse modelo de crescimento e que é possível. Tudo isso que a Fernanda colocou, né, de economia dos stakeholders ao invés dos shareholders, vamos olhar a importância de cuidar da nossa cadeia produtiva. Eu acho que isso ficou muito em evidência. Não adianta o grande sobreviver porque ele é mais forte, porque ele precisa dos seus fornecedores e ele precisa do mercado forte também, dos seus clientes, para poder o ciclo girar, né? Então, eu acho que essa pandemia nos trouxe muitas reflexões e a gente está vendo, inclusive, na União Europeia, antes um pouco da economia circular, foi lançado o pacote o plano de ação da economia circular e, apesar disso tudo, a Comissão Europeia está se movimentando para que essas bases continuem fortes nas indústrias e no governo, porque a gente não pode andar para trás com todas aquelas discussões e todas aquelas argumentações que a gente criou. Então, todos os pacotes financeiros de restauração econômica, eles estão sendo colocados no mercado, condicionados para que as empresas cresçam diante desse olhar de economia de baixo carbono, de economia circular. Então, eu acho que a gente pode e deve tirar muita coisa dessa situação. Eu acho que fortalece essa discussão de uma nova economia, de como criar relações fortes ao longo da cadeia, né? Aproveitando que tem fornecedor e comprador aqui, né, na cadeia, a gente fala muito que na economia circular a gente tem que olhar para o nosso fornecedor como nosso parceiro, em co-criador de soluções, e não mais diretrizes que a gente coloca para a cadeia de valor. Porque o desafio ele só vai ser resolvido, a gente só consegue criar essas novas cadeias produtivas através de um trabalho conjunto, em parceria. Então, as bases da economia circular é isso. Não se faz sozinha. Existem ações internas que as empresas podem fazer e fico com muito orgulho também, como o André falou, de ver as atividades e o propósito do Grupo Boticário, da Eurofarma, porque eu acho que é isso também que o mercado consumidor está pedindo. A competitividade não é mais em qualidade e preço. É a geração de valor e como que eu me conecto com aquela marca e eu vou escolher aquela marca dessa forma. Então, eu acho que a economia circular traz essa oportunidade de unir a cadeia de valor. A gente está fazendo um trabalho até com o André também, de criar um hub de economia circular, de juntar todos os atores para a gente entender, então, quais são essas novas bases que a gente vai construir de forma conjunta para uma transição e para uma economia onde se gera valor para todos os elos da cadeia. Viu só, Nádia? Quando você falou assim, olha, você tem alguns nomes para sugerir? Eu falei assim, ó, eu tenho 3 feras que eu tenho certeza que vão dar show, tá vendo só? Te enganei, né? Pelo amor de Deus, o dia que eu falar igual essas mulheres aqui, eu vou ser presidente do Brasil. E 3 mulheres, né, André? As mulheres que estão trazendo esse olhar diferenciado, pois é. Né, dessas novas formas de fazer negócio, né? Que é possível. Bom, eu já me rendo às mulheres, né? A minha em casa e a minha filha de 11 anos que já me dobra, então estou rendido. Pili e Fernanda querem complementar alguma coisa ou seguimos o jogo? Não, só queria complementar que, assim, com certeza algumas coisas vão ficar. Eu acho que o que chama atenção, apesar de desse ambiente de insegurança e adversidade, é a capacidade que a gente tem e a resiliência para a gente poder se adaptar a novos cenários rapidamente e poder enfrentar os obstáculos que aparecem de peito aberto. Como uma indústria essencial, a gente não pôde parar nenhum dia, né? E isso trouxe para a gente um desafio talvez um pouquinho maior do que em outros setores, mas isso foi muito bom, porque eu acho que a gente se reinventou, a gente conseguiu, a gente implementou uma série de protocolos de segurança e rapidamente a gente estava contando com toda a nossa força aqui dentro, afastamos os grupos de risco, mas mantivemos a nossa operação a todo vapor,
acho que ficou para o paciente, principalmente, que está lá na ponta, um sentimento de insegurança que, do lado positivo, fez com que ele estivesse mais atento à sua saúde e tivesse aderindo mais a alguns tratamentos para aquelas doenças que são crônicas e que se mostraram mais nesse momento, como é o caso de diabetes, de hipertensão, pessoas consumindo mais vitaminas, procurando cuidar mais de si. Acho que as relações mudam e acho que também deu uma super impulsionada na questão das ferramentas de tecnologia para a gente poder chegar através das mídias digitais, onde a gente não podia ir fisicamente. O e-commerce avançou demais. Então, acho que todas essas mudanças, elas acabam impactando em novos hábitos para a gente, no home office, enfim, são inúmeros. E, com certeza, uma parcela disso vai ficar, e, com certeza, uma parcela disso vai fazer com que a gente avance, e avance num patamar melhor do que a gente estava anteriormente. Eu acredito muito nisso. Concordo plenamente, Pili. Obrigado por sua contribuição. Fica aí, Pili, que eu preciso controlar um pouco do tempo aqui, já passamos aí de 40 minutos, então eu vou aproveitar que você tá com a mão na massa ou com a mão no microfone, né? Nesse novo modo de fazer palestra, que é o modo virtual, e eu estou vendo aqui uma pergunta aqui no nosso chat aqui, ó. Meu nome é Laurilena Palhamo, CEO da Medlist. Maria Munhoz, poderia falar sobre como a Eurofarma atua com relação à logística reversa de medicamentos? Então, Pili, se você puder falar como para essa nossa ouvinte, eu tenho certeza que é a dúvida de muitas pessoas. Recentemente nós tivemos aí a legislação que foi o decreto, né, que foi validado e está vigente, né, com os seus prazos aí a serem cumpridos. Você pode comentar um pouquinho dessa legislação específica de medicamento e também emendar com algum exemplo que você queira nos fornecer da Eurofarma sobre economia circular, só para a gente otimizar o tempo. Obrigado, Pili. Estão me ouvindo? Vou tentar ser super breve. O decreto que foi recentemente publicado para a questão da logística reversa de medicamento, ele vai entrar em vigor em janeiro próximo, né? Eu acho que uma coisa boa para as empresas que tentam se antecipar a futuras regulamentações, que tentam olhar o que está acontecendo no mundo e tentar dar um passo à frente da concorrência, é que você fica mais preparado quando esses movimentos acontecem. Então, o que aconteceu é que a gente, lá em 2010, a gente já fez uma parceria com o Grupo Pão de Açúcar na ocasião, que tinha uma expertise aí na coleta e na distribuição de pontos para resíduos. Então, a gente já começou naquele momento a falar de resíduo farmacêutico no ambiente doméstico, tanto de sobra de medicamento, quanto de embalagem primária, que é aquela que tem o contato direto com o fármaco e que acaba sendo um resíduo perigoso. Então, tentando conscientizar o consumidor para isso, estabelecendo esses pontos para que eles pudessem levar esse resíduo, fazendo parcerias com a própria Secretaria de Meio Ambiente do município de São Paulo. Então, essa parceria nos permitiu testar, fazer um piloto, que hoje já está em 5 municípios, nos antecipando ao que viria a ser esse novo decreto que regulamenta a logística reversa de medicamentos. Então, a gente trouxe para a gente muitos benefícios, porque a gente errou, acertou, aprendeu, ponderou, conseguimos dividir essa nossa experiência com órgãos governamentais, com entidades de classe, com concorrentes. Então, acho que a gente está bastante bem preparado para atender essas novas exigências e principalmente para disponibilizar para o consumidor um mecanismo onde ele possa descartar de forma responsável esse resíduo e que a gente possa realmente dar uma destinação adequada para ele. Então, em linhas bem gerais, acho que é isso. Maravilha, Pili. Obrigado. Agradeço aí tua contribuição. Deixa eu falar uma coisa, né, que eu sou grato e preciso agradecer todo mundo. E quando eu falo com a Bia, eu não posso esquecer de agradecer a Renata Murad, que é mestre em sustentabilidade,
deve estar nos assistindo e foi a pessoa responsável a fazer a nossa conexão aí com o Hub de Economia Circular. Estamos trabalhando bastante, como a Bia falou, estamos conectando o nosso projeto de Economia Circular Solidária no Hub, multiplicando as ações que a gente já vem fazendo, e eu acho que o resultado vai ser muito legal. Então, está feito aí o meu registro e o agradecimento a Renata Murad. Vamos lá. Bia, conta para nós como surgiu a ideia de criar o Hub de Economia Circular e fala um pouquinho aí do teu livro, bem rapidamente, e a sinergia com os holandeses. Por favor. Tá no mudo. A gente iniciou o nosso trabalho, né, querendo já trazer algumas referências para o mercado brasileiro, para a gente mostrar já casos práticos, né, e que não era simplesmente uma pequena tendência ou algo acadêmico, né? Então, junto com o consulado da Holanda no Rio de Janeiro, a gente fez um trabalho de mapeamento das oportunidades, rodas de conversa, trazendo FINEP, trazendo BNDES, Firjan, algumas indústrias, membros da Fundação das Indústrias, e com isso a gente conseguiu criar uma base de discussão muito interessante, né? Nos Jogos Olímpicos a gente fez lá na Casa da Holanda uma oportunidade de conectar empresas holandesas com brasileiras, e aí a gente foi vendo que, apesar da cultura e da realidade geográfica de países da Europa e de países da América Latina ser bem diferente, o consumidor, a indústria, os governos, eles querem as mesmas coisas, eles têm as mesmas percepções de sucesso, de desenvolvimento. Então, a gente tem muita coisa para aprender, né? O Brasil não está mais naquele momento de falar isso aqui vai demorar 10 anos para chegar aqui no Brasil, né? E mais um aprendizado da pandemia nos mostrando como está tudo conectado, interdependente e também o impacto é similar, né? A vulnerabilidade é a mesma para todo mundo. Então, esse foi um grande aprendizado, a gente juntou todo esse conhecimento, foi justamente o livro que eu peguei para pegar a referência, então está aqui, a gente pode compartilhar depois. E a gente foi vendo, justamente em conversas com grandes marcas, com os recicladores, com as cooperativas, a necessidade de ter um ator independente que pudesse, então, entender todos os lados da discussão e agir como um facilitador, né, para trazer os pontos de vista de todos os elos da cadeia e tentar trazer, então, essas novas bases de negócio, como trazer o benefício comum para todos os stakeholders. Então, a gente foi construindo essa iniciativa, que a gente fala que é um ecossistema de negócios, que traz muito do que a Pili falou, de uma nova governança, né? Um olhar de uma nova governança, como trazer todos os departamentos da empresa também para ter um olhar comum e dessa forma, então, se unir para esse novo direcionamento, esse novo mindset de negócio, que a gente acredita que vai gerar muito mais retorno, vai fortalecer a relação com os seus consumidores, mas vai mudar um pouco esse tipo de serviço que a gente coloca no mercado, né? O produto vira serviço, o consumidor vira usuário, então tem o compartilhamento, tem as embalagens de refil, de como colocar matéria-prima diferenciada, bioinsumos. Então, uma variedade de coisas que a gente pode fazer, e eu acho que as meninas têm muito mais para contar na prática aí, o que elas estão trazendo aí para o mercado brasileiro de inovação e sustentabilidade. Maravilha, Bia. Eu vou agora remeter uma pergunta aqui. Obrigado, Bia, por sua contribuição. Remeter uma pergunta para a Fernanda. A galera está perguntando aqui, como o Boticário pretende incluir resina PCR nas embalagens de PP e PE em 2021? Não sei se você tem essa resposta, Fernanda, mas se tiver, agradeço compartilhar. E também, se você tem algum exemplo aí de economia circular prático para compartilhar com a galera aqui. Por favor, Fernanda, a palavra é contigo.
A gente tem vários projetos de uso de resinas PCR, vidro PCR, papel PCR, né? Então, para quem não está familiarizado com a sigla, o PCR é o reciclado pós-consumo, né? Então, é aquilo que já foi lixo, resíduo um dia e volta para a indústria para poder ser incorporado como matéria-prima. A gente tem vários, eu poderia falar, mas é pouco inovador quando a gente está falando, né? Então, o mercado já faz isso, o PCR é um must-do quase, né? A gente precisa realmente trabalhar com resíduo, porque o resíduo não pode parar no lixão, não pode parar no aterro, não pode parar. E quando ele para nos locais adequados, né, que são os catadores, as centrais de reciclagem, ainda assim existe um desafio gigantesco de reciclá-los. Então, eu vi uma outra pergunta ali que fala sobre a questão da água. E aí sim, eu acho que a gente tem algo muito inovador para falar. É uma metodologia que foi criada dentro do Grupo Boticário, que chama metodologia Yara, né, em homenagem à mãe das águas, deusa das águas. E ela traz um impacto direto no uso pelo consumidor. E aí, por isso que eu escolhi falar dela, porque quando o consumidor está no banho, está lavando as mãos, hoje em dia mais do que nunca, né? Está usando um sabonete líquido, um shampoo, um condicionador, os produtos que a gente chama de enxaguáveis, muitas vezes ele não tem noção de que o que está indo pelo ralo gera impacto, né? Se já é difícil para o consumidor entender que um medicamento precisa ser devolvido, né? Um resíduo de medicamento, uma embalagem primária de medicamento precisa ser devolvido no local adequado para tratamento adequado, mais difícil ainda é no mundo cosmético que o consumidor entenda que aquela embalagem de shampoo, ou de condicionador, ou de sabonete líquido, ou de álcool gel, que parece a coisa mais inerte do mundo, né, porque ela está me trazendo proteção, ela está indo, independente do que for, ela está indo pelo ralo, né, essa formulação está indo pelo ralo. E essa metodologia que foi desenvolvida dentro do Grupo Boticário por um time aí de PhDs no assunto, ela calcula qual o impacto que essa formulação está trazendo para a água. Então, é um impacto que olha para a questão da ecotoxicidade, da biodegradabilidade, da bioacumulação nos seres vivos. Então, é uma metodologia muito completa. Ela foi desenvolvida lá dentro de casa porque a gente não encontrou similar no mercado, né? Ou outras indústrias fazem, mas ainda não tinham contado o segredo, né? Então, e aí o consumidor, ele tem a gente criou um selo, um símbolo para que o consumidor, quando ele bate o olho naquele produto, quando ele vê ali menor impacto na água, ele sabe que aquele shampoo, aquele condicionador, ele foi testado, ele foi avaliado e ele foi comparado com outros produtos nossos mesmo, né? Então, outras versões dos nossos produtos para que ele tenha menor impacto na água. Então, eu fugi um pouco da pergunta, mas porque eu vi ali uma pergunta sobre água e acho que quando a gente fala em inovação, esse é um case bem importante aí do Grupo Boticário. Fernanda, vocês mandam aqui, fica tranquila. Tem uma outra pergunta aqui do Maurício Azenberg, acho que é assim que pronuncia, ele fala: e se coletarmos o resíduo no lugar de onerar o consumidor, fazendo levar a um PEV? Essa eu vou responder porque seria ótimo se a gente pudesse ter 100% de uma coleta seletiva sem fazer o consumidor levar para um PEV. Mas a gente sabe que não é a realidade em absoluto da maioria das cidades e dos municípios, e isso tem um custo. Tudo uma coisa importante para a gente pensar, né? Nós aqui na RCR, por exemplo, nós temos um time de pesquisa e desenvolvimento com pessoas pensando o tempo todo em desenvolver novas oportunidades para segregar melhor os materiais dos produtos inseridos ou dos resíduos para poder reinserir novamente no ciclo da economia circular. Tudo é possível de se fazer, mas tem um custo. Como é que nós vamos fazer isso? Quem paga tudo isso? Porque acho que não existe o que... Assim, isso é impossível de reciclar, não existe. Eu falo aqui com o meu engenheiro aqui, ele rapidamente me dá uma solução, só que tem um custo. Então, esse é o trade-off necessário, né? Quanto nós queremos investir nisso? Então, respondendo a pergunta do Maurício, eu acho que é por aí. Ô Piri, eu conheço você e a Eurofarma, como você falou, há mais de 15 anos.
eu sei que, independente de lei, a Eurofarma sempre foi focada em sustentabilidade, em logística reversa, né? Voltando na questão do decreto da logística reversa pós-consumo dos medicamentos, isso aí, André falando, né? Eu percebo que tem ali talvez um risco no decreto que nas discussões agora de implantação vai ter que ser melhor trabalhado, porque o decreto ele deixa aberto as destinações, seja incineração, seja coprocessamento ou seja aterro. Ele fala assim, olha, incinera, coprocessa ou aterra, mas está aberto às possibilidades no texto que foi colocado. Eu tenho uma preocupação com relação a isso, porque quando o cidadão coloca o seu inservível de medicamento, que em geral é um inservível mais potencialmente prejudicial do que um cosmético, não que seja uma regra, mas a tendência é que seja, né? Por mais que ele deposite numa drogaria e que tenha um farmacêutico responsável, ninguém vai garantir que ele não está depositando ali naquela urna um medicamento oncológico, por exemplo, ou um pérfuro cortante, algo que depois pode contaminar a cadeia como um todo, né? Então, eu aqui acho que não é nem uma pergunta para você, Pili, mas é uma questão para você levar nos seus fóruns de discussões essa temática e essa preocupação. O ideal para minimizar os custos de tudo isso seria ter uma segregação e sim, o que for possível coprocessar. Acho que aterro, não deveríamos nem falar mais de aterro, né? Mas coprocessar sim, incinerar, se possível, também não, mas em alguns casos, ou se não for segregado, em todos os casos, acaba tendo que ser obrigado a incinerar. Então, só esse ponto aí para você levar à frente essa preocupação. E aqui eu aproveito para falar que a RCR tem investido, né, muito numa tecnologia relativamente inovadora, que é a tecnologia de plasma, para destinação de resíduos perigosos, né? Uma parceria aí, um investimento numa empresa chamada Ética, dos nossos colegas Rodrigo e Érica. E aí eu faço o link já para deixar um convite para vocês, sigam as nossas redes sociais aí, @RCR Ambiental, @André.Navarro9, porque logo vou estar divulgando a nossa próxima live, o nosso próximo webinar, que vai ser com essa galera da Ética, onde nós vamos fazer uma provocação entre os diferentes tipos e alternativas de destinação ambiental. Então, fica já aqui o meu convite. E, Pili, conto contigo para levar esse tema adiante, porque senão podemos causar aí alguns problemas. Se você quiser comentar, pode falar, Pili. Vou tentar comentar nesse 1 minutinho aqui que resta para a gente ficar dentro do cronograma. Na verdade, assim, dentro desse movimento de tentar se antecipar, é claro que para a gente o ideal, a gente até tem como meta aqui na Eurofarma que os resíduos perigosos, aqueles que a gente realmente não tem como evitar o desperdício, que eles sigam para coprocessamento, porque eles têm um poder calorífico importante, eles podem alimentar cimenteiras e vocês são parceiros da gente nisso e sabem como é que a gente trabalha inclusive com a descaracterização de todo o medicamento, que é uma mão de obra muito cara, para a gente separar os recicláveis. As urnas que a gente trabalha já separam pérfuro cortantes, então essa é uma preocupação muito grande que a gente tem, inclusive com o manuseio, para garantir a segurança de quem está lidando com aquele tipo de resíduo. Mas indo um pouquinho além, a gente tem muitas realidades dentro do Brasil. E esse é um dos desafios que se coloca à nossa frente quando a gente fala de ter essas opções nos diferentes municípios e nas diferentes regiões do país. Então, isso é o que acaba determinando e é o que acaba fazendo com que a regulamentação ela não acompanhe os nossos anseios, que seria, obviamente, extinguir toda a parte de aterro sanitário. Por outro lado, o que a gente está fazendo é um movimento de novo, tentar sair à frente. Então, eu já tenho há 2 anos uma linha de produtos verdes, onde eu permito para alguns contraceptivos e antibióticos essa descontaminação das embalagens primárias no ambiente doméstico, seja com sobra ou sem sobra de medicamento. Isso vai evitar a logística reversa e vai talvez permitir, ineditamente, que esses materiais que são super nobres, como é o caso de alumínio, PVC, PET, possam ser reaproveitados para outros fins, indo aí sim para uma estação de reciclagem.
Então, eu acho que esse é o nosso compromisso, ajudar as regulamentações, atender a esses decretos, mas tentar pensar um pouquinho mais à frente e encontrar soluções mais sustentáveis para a gente, para o planeta, para o consumidor. Muito obrigado, Pili. Então, estamos caminhando aqui para o final. Você vê que é uma pena. Como vocês devem ter percebido, eu fiz uma colinha. Tem um monte de tema aqui ainda para a gente tratar, que a cola não deu certo. Foi atrapalhando todos os temas aqui, mas acho que deu para conversar. E aí, caminhando para o final, já vou encerrar, Nádia, segura um pouquinho só. Eu vou ratificar aqui os meus agradecimentos a vocês três, Fernanda, Beatriz e Pili, 1000 perdões por não ter conseguido abordar todos os temas, mas eu acho que, como apaixonados que somos, nós deveríamos ficar um dia inteiro falando sobre isso, no mínimo. Aí, acho que a gente teria alguma chance de entrar com profundidade nesses temas que são super relevantes, né? Eu, novamente, agradeço aqui a todos os meus colegas da RCR. Preciso agora destacar alguns parceiros e eu vou dando alguns exemplos de economia circular, né? Nós temos um grande parceiro que é a Petix, não tem nada a ver com produto farmacêutico nem com produto cosmético, mas é economia circular na prática, onde a gente recebe aqui na RCR fraldas inservíveis, ou seja, alguma fralda com algum pequeno defeito, algum problema, e a gente prepara e usa a tecnologia para transformar essas fraldas com pequenos defeitos no Super Secão. Quem tem cãozinho em casa de estimação, Super Secão é marca líder de mercado, pode comprar, que além de ser um baita produto, vocês vão estar ajudando o meio ambiente, porque é um produto totalmente sustentável da economia circular e ecológico. Eu agradeço o pessoal da BR Plus, que são especialistas e nos ajudam a separar esses blister aqui da indústria farmacêutica. Ele, tudo junto, ele tem que ser queimado. Mas se a gente tem uma tecnologia para separar o alumínio do PVC, que é o que está aqui dentro, agradecer então também a Renova, um grande parceiro, ao Guilherme Bramer, da Bumera. Eu que sou um apaixonado por dar palestras, é algo que eu gosto de fazer. O Bramer é sempre uma referência nessa área. Que mais que eu tenho que falar? Da nossa economia circular de cosmético, já que nós estamos na FCE Cosmetic, né? E para terminar, a gente tem muitos exemplos de economia circular que eu queria compartilhar, mas um produto, por exemplo, uma farofa de quinoa, um produto alimentício, que antes deveria ser queimado, ele pode ser transformado num álcool de cereal, fazendo de novo a economia circular. Tenho que agradecer o Léo, que é meu backstage aqui. Sem ele eu não faço nada, então ele está aqui me assoprando se está dando certo, se está dando errado. Ele está falando para eu continuar que está dando certo, então tá bom. E vou terminando assim, agradecendo novamente aqui aos nossos colegas do Plasma, da Ética, aos meus pais por ter me vivenciado e crescido com valores e princípios que são inegociáveis. Então, agradeço muito ter tido esse tipo de educação e princípio que eu levo para a minha vida e compartilho com os meus filhos, né? Porque nós somos o que vivemos e aprendemos até hoje. Então, aqui eu dou crédito dessa frase para o Alexandre, do Feliz Planos Novos. É um coaching muito bacana conhecer ele. Gosto muito da frase, o sucesso é ser feliz. Eu sou feliz fazendo esse tipo de trabalho, eu sou apaixonado por isso e acho que todo mundo tem que ser apaixonado pelo que faz. Também vou comentar sobre o pessoal do Fest em Casa, pessoal aí de São Sebastião, fest.emcasa. Uma galera super engajada e preocupada com o nosso ecossistema, um exemplo a se seguir. Terminando, a galera da Interprag, que está dando um duro danado nessa onda de desinfecção de ambientes, sem nunca descuidar do meio ambiente. Pode procurar o pessoal da Interprag. No fim, eu acho que nós temos que ser um exemplo na nossa vida, e aí não um clichê, mas literalmente ser um exemplo de fazer o certo. E, de novo, eu me encho de orgulho nesse sentido quando eu vejo a minha filha de 11 anos, quando ela tinha ainda 9,
me chamando para ver o trabalho de escola dela, que era uma casa sustentável. Então, super orgulhoso. Ao meu filho mais velho, que está se formando em engenharia ambiental lá na Unesp, também tenho muito orgulho disso. E sem me esquecer da necessidade social de tantas pessoas com quem nós nos deparamos. Por fim, agradecer imensamente a Renata, que é minha companheira de vida, de princípios e valores. Muito obrigado a todos. Desculpa eu ter falado um pouco mais do que eu devia, sei que eu vou apanhar em casa, mas eu tinha que dar esses recadinhos aí. São pessoas muito especiais que vão passando pela nossa vida e acho que gratidão é uma coisa que o ser humano deveria fazer com mais frequência. Agradecer todo dia ao acordar, ao ir dormir. Muito obrigado a vocês todas e microfone aberto aí para vocês. Eu vou fechar o meu e vocês falem o que quiserem a partir de agora. Muito obrigado, gente. Obrigada, André. Vocês. Pessoal, infelizmente, nosso tempo já foi bem extrapolado, então eu gostaria, em nome da FCE, agradecer Maria, Beatriz, Fernanda, André, por essa discussão. Hoje o tempo passou de uma forma muito gostosa e a gente poderia ficar muito mais tempo aqui conversando. Então, muito obrigada pela participação de vocês, agradeço a toda a audiência que nos acompanhou na tarde de hoje. O webinar foi gravado, então todo esse conteúdo está disponível, vai estar disponível alguns dias no nosso site, então algumas pessoas aqui perguntaram, então acompanhem no site das FCE, das mídias sociais, esse e muitos outros conteúdos tem lá para vocês. Convido vocês na próxima semana, mais um conteúdo das FCEs, então acompanhem as divulgações também, estão nas mídias sociais. Muito obrigada a todos que estiveram presentes, gratidão a todos, uma ótima tarde e até a próxima.